No exercício 10.17, nós temos as substâncias etiletanoato e o N-heptano. O exercício também nos deu algumas informações, como as fórmulas para o cálculo do γ1 e do γ2, bem como as pressões de saturação dos componentes na temperatura de 343,15 Kelvin. E o exercício também afirma que a equação 10.5 é válida. A equação 10.5 é a lei de Raul modificada, que está escrita aqui embaixo. No item A, o exercício quer que a gente faça um cálculo BOL-P na temperatura de 343,15 Kelvin, sendo a fração do componente 1 na fase líquida igual a 0,05. Como que a gente faz isso? A gente desenvolve o equacionamento. Primeiro, qual o tipo de problema será desenvolvido, que no caso é um cálculo BOL-P. A equação de trabalho desse tipo de problema, do cálculo BOL-P, que seria somatório das frações na fase vapor. Abre essa equação para os dois componentes, y1 mais y2 tem que ser igual a 1. Aplico a equação de Raul modificada para cada um dos componentes. Aqui agora você isola y1 e y2, substitui nessa equação e obtém essa equação de baixo. Aqui agora você tem todas as variáveis dessa equação, basta aplicar e resolver e achar o valor da pressão. Substituindo os valores de todos os dados que a gente já tem, no caso aqui, x1, x2, x2 e x1. E as pressões de saturação, nós vamos obter a pressão como a pressão do sistema, como 47,971 kPa. Para obter a fração do componente 1 na fase vapor, basta substituir os valores que a gente já tem e agora o valor da pressão na equação de Raul modificada, obtendo o valor de y1 igual a 0,196. E a fração do componente 2 na fase vapor, basta subtrair 1 menos a fração do componente 1, obtendo 0,804. O item B é um cálculo ORV-P, na temperatura de 343,15 Kelvin e com a fração do componente 1 na fase vapor igual a 0,05. Então, vamos desenvolver o equacionamento. Primeiro, o tipo de cálculo que será feito é um cálculo ORV-P, em que a gente tem as frações dos componentes na fase vapor e a temperatura, e busca-se as frações dos componentes na fase líquida e a pressão. A equação de trabalho do cálculo ORV-P é somatório das frações na fase líquida igual a 1, abrindo para os dois componentes, x1 mais x2 igual a 1. Agora, nós aplicamos a equação de Raul modificada para os dois componentes e isolamos x1 e x2 e aplicamos aqui em cima, chegando nessa expressão. Aqui ainda nós podemos botar em evidência o valor da pressão, chegando nessa expressão. E aqui nós percebemos um problema. O γ1 e o γ2 são funções de x2 e x1. Como o x2 é uma função de x1, nós podemos dizer que γ1 e γ2 são funções de x1. E nós não temos x1, porque é um cálculo ORV-P e nós estamos em busca do valor de x1. Então, nós temos uma equação e 3 incógnitas. Não tem como resolver, não adianta substituir, porque você colocaria um exponencial aqui e outra aqui, e não adiantaria muito. Então, a resolução é feita através de um processo iterativo. Para iniciar o processo iterativo, a gente precisa de um valor de x1 e x2. E como que a gente vai chegar nesse valor de x1 e x2? A gente vai chutar uma idealidade da fase líquida. Se a fase líquida fosse ideal, o γ1 e o γ2 seriam igual a 1. Aí agora, com o γ1 e γ2 igual a 1, você vai calcular a pressão e o conjunto de x1 e x2. A pressão você vai calcular por essa fórmula, supondo que γ1 e γ2 são igual a 1. Depois de você encontrar o valor da pressão, você vai vir aqui nessa fórmula, a lei de Raul modificada, colocar o valor da pressão aqui e o valor de γ1 igual a 1. Vai achar o primeiro valor de x1. Com x1 você acha x2. Então, agora você tem um conjunto de dados, x1 e x2. Você vem nessas fórmulas aqui e calcula o primeiro γ1 calculado e o segundo e o γ2 calculado. Com o conjunto de γ1 e γ2 obtidos a partir de x1 e x2, que você calculou, agora você volta aqui, substitui os novos γ1 e γ2, acha uma nova pressão. Com essa nova pressão, você calcula um novo x1, um novo x2. Com esse novo x1, novo x2, se calcula um novo γ1 e um novo γ2. Novamente, nova pressão, x1, até que o valor da pressão convirja para o mesmo valor. Então, para resolver o processo iterativo, primeiro nós vamos chutar a idealidade, que seria γ1 e γ2 igual a 1.
Com esse γ1 e γ2, a gente pode substituir na equação da pressão, aqui sendo 1 e aqui 1, e nós vamos encontrar o valor da pressão como 41,522 kPa. Agora que nós temos o valor da pressão, nós podemos vir e calcular o primeiro X1. Esses valores já foram dados, agora a gente vai substituir essa pressão que a gente encontrou aqui e o γ1 como 1. E vamos encontrar o primeiro X1 como 0,026. Com o X1, você encontra o X2, fazendo 1 menos X1. Com o valor de X1 e X2, a gente pode calcular o primeiro γ1 e o primeiro γ2. Substituindo aqui o γ1 no lugar de X2, colocando esse valor, a gente vai encontrar que γ1 vai ser igual a 2,462 e γ2, 1,0006. Agora, com esse γ1 e γ2, a gente pode voltar nessa expressão para pressão e calcular uma nova pressão e ver se o valor é parecido ou similar. Aplicando os novos valores de γ1 e γ2, a gente vai achar a pressão como 42,198. Aplicando aqui essa nova pressão e o novo γ1, a gente acha o X1 como 0,01 e o X2, 1 menos X1. Agora, volta com esse X1 e X2 aqui, calcula o novo γ1, novo γ2, que são esses, uma nova pressão por essa fórmula, um novo X1 por essa fórmula, e continuamos outro processo iterativo. Ao todo, o meu aqui foram 4 interações até que o valor convergisse completamente. Porque essa primeira aqui não é uma interação, né, gente? Então, a pressão no ponto de orvalho é 42,191 kPa. E a composição do ponto de orvalho é X1 igual a 0,01 e X2 igual a 0,98. No item C, o exercício pergunta qual a composição e a pressão no azeótropo, na temperatura de 343,15. Como o exercício já afirmou que tem um azeótropo, eu não vou fazer os procedimentos para provar que há um azeótropo. Partindo do pressuposto que há um azeótropo, a gente sabe que a volatilidade relativa a essa expressão tem que ser igual a 1. Então, a gente pode remodelá-la. Por exemplo, aqui, vou manter o P1 e o P2 SAT, passar para o outro lado, para o lado 1, o γ2 e o γ1. Aplicar LN dos dois lados. Agora, para a próxima etapa, eu vou aplicar uma propriedade de logaritmo e substituir o LN de γ2 e LN de γ1. Aqui eu vou pôr o 0,95 em evidência e passá-lo dividindo para o outro lado, obtendo esse valor. Agora, nós temos uma equação e duas incógnitas. Então, nós temos que desenvolver alguma coisa para resolver esse x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. E isso é feito da seguinte forma. A gente sabe que isso aqui é um produto notável. A gente pode abri-lo como uma soma e uma subtração. Essa soma, a gente sabe que tem que ser igual a 1, porque a soma das frações dos componentes tem que ser igual a 1. Então, a gente sobra com x1 menos x2. E o x2 pode ser substituído por 1 menos x1, chegando que essa expressão pode ser simplificada como 2x1 menos 1. E é essa expressão que a gente vai substituir aqui e achar o valor de x1. Aplicando essa nova expressão aqui, a gente vai obter o valor de x1 como 0,8569. Esse valor de x1 é igual a y1, por se tratar do ponto de isotopia. E o x2 vai ser igual a 0,1430, que também é igual a y2. A pressão no ponto de isotopia a gente pode encontrar simplesmente aplicando a lei de Raul modificada. A gente já tem todos os valores, basta substituir e encontrar o valor, que vai ser de 81,365 kPa.